O barulho seco do madeiramento quebrando no celeiro ecoou antes mesmo que o sol tocasse as colinas. Thomas Callahan despertou com o coração disparado, imaginando ladrões, incêndio, algum desastre inevitável. Mas o que encontrou foi algo que jamais poderia prever. Duas jovens apaches, encharcadas pela chuva da madrugada, os olhos faiscando de medo e orgulho, agarradas ao último cavalo que restava em toda a sua propriedade. Um animal velho, mas resistente, o derradeiro companheiro de uma vida inteira de trabalho duro. Elas não haviam roubado, apenas imploravam sem palavras. E antes que conseguisse pensar duas vezes, ele fez o impensável. Entregou a elas seu último cavalo, o único bem de valor que ainda mantinha sua fazenda viva. Foi um gesto instintivo, talvez tolo, talvez nobre demais para um lugar tão brutal quanto o Oeste. Mas quando as duas jovens montaram e desapareceram no horizonte nevoado, Thomas Callahan sentiu, pela primeira vez em anos, que alguma coisa enorme e perigosa estava prestes a acontecer. Algo que mudaria seu destino, e talvez o destino daquele pedaço inteiro de deserto. Ele não dormiu mais naquela noite. E ao amanhecer, quando o céu ainda era uma lâmina cinzenta, o chão tremeu profundamente, como se o próprio mundo estivesse vindo cobrar uma dívida. Quando Thomas Callahan ergueu os olhos, viu surgir das colinas um mar de cavalos, lanças, penas e rostos pintados. 400 guerreiros apaches, avançando com disciplina e fúria, como uma tempestade viva. À frente deles, o pai das duas jovens. Sob o sol recém-nascido, o homem parecia maior do que qualquer lenda contada nas tavernas do Oeste. E naquele instante, Thomas Callahan percebeu: dar o último cavalo havia sido apenas o começo. A manhã ainda estava úmida quando os guerreiros cercaram a propriedade, movendo-se como uma muralha viva, cada um com o olhar fixo, avaliando tudo ao redor. O celeiro vazio, as cercas gastas, o campo seco que não dava mais colheita. Não havia ameaça explícita, mas a tensão no ar era tão forte que parecia um fio prestes a se partir. Thomas Callahan permaneceu parado na varanda, as mãos visivelmente trêmulas, mas o que brotava em seu peito não era covardia, era a sensação inconfundível de que tudo o que ele pensava saber sobre coragem estava prestes a ser redefinido. O líder Apache desmontou lentamente, com a postura de alguém acostumado a fazer o mundo se curvar ao seu redor. Seu olhar era duro, mas havia ali algo além de fúria, algo como expectativa. Ele avaliou Thomas Callahan de cima a baixo, como quem tenta compreender uma peça fora de lugar num tabuleiro estratégico. Os guerreiros permaneceram imóveis ao redor, silenciosos, formando um círculo quase ritualístico. O som abafado dos cascos parando, o respirar dos animais, o vento passando entre as tábuas da varanda, tudo parecia parte de uma mesma cerimônia ancestral. Thomas Callahan engoliu um seco. A lembrança das jovens apaches fugindo com seu cavalo se repetia em sua mente como uma espécie de profecia. Ele havia tomado uma decisão impulsiva, mas agora o destino exigia explicações. O chefe deu alguns passos, aproximando-se. Seus passos eram firmes, calculados, mas não havia ódio neles. Apenas a solene disposição de alguém que veio buscar justiça, ou gratidão. Era impossível saber. O líder Apache parou a poucos passos. Não disse nada por longos segundos. Apenas estudou o homem que dera o último cavalo às suas filhas. E então, algo inesperado aconteceu. Ele assentiu. Um único movimento firme, carregado de significado. Uma saudação, uma marca de respeito. Os guerreiros murmuraram entre si. Thomas Callahan não entendeu, mas sentiu que, de algum modo inexplicável, sua vida acabara de ser poupada, talvez até honrada. A tensão que envolvia o lugar começou a mudar. Não diminuía, mas transformava-se em algo mais profundo, mais enigmático. Parecia que aqueles 400 guerreiros não estavam ali para destruir, mas para anunciar algo que nenhum homem branco daquela região conseguiria antecipar.
E então veio o primeiro gancho oculto, o que prendia o leitor a cada palavra seguinte. O líder Apache pronunciou com voz grave as primeiras palavras daquela manhã. Poucas, porém suficientes para sacudir o destino de todos. Com o desenrolar da manhã, a fazenda inteira se transformou em território Apache. Os guerreiros desmontaram, avaliaram o perímetro, estudaram as trilhas, as colinas e as cercas. Alguns vasculharam discretamente o celeiro, outros examinaram marcas de pegadas que levavam para longe, provavelmente as trilhas das duas jovens. Thomas Callahan observava tudo com crescente inquietação, sentindo-se nu, vulnerável, como alguém que oferecera uma migalha e recebera em troca um exército. Os cavalos impacientes relinchavam, pisoteando a terra endurecida. As chamas das pequenas fogueiras que alguns guerreiros acenderam contrastavam com o vento frio da manhã, criando um mosaico de luzes e sombras no pátio. Não havia hostilidade, mas a imponência do contingente Apache era impossível de ignorar. Ao longe, as colinas devolviam ecos de assobios estratégicos, sinais entre os vigias que se dispersavam pelo terreno. Cada guerreiro parecia saber exatamente seu papel, movendo-se com precisão ritualística. Tudo aquilo revelava um poder militar impressionante e profundamente organizado. Thomas Callahan tentava manter o controle da respiração. A última vez que 400 Apaches haviam se unido numa única marcha, uma cidade inteira do oeste havia desaparecido do mapa. Mas ali, diante dele, não havia destruição, havia expectativa. Por fim, o líder voltou-se novamente para Thomas Callahan, aproximando-se da varanda com passos silenciosos. Seus olhos carregavam o peso de inúmeras histórias e batalhas. Era um olhar de alguém que sabia o valor de cada gesto, cada decisão, cada renúncia. Os dois se encararam longamente, um silêncio tão denso que parecia ter forma própria. E então, o chefe fez algo que nenhum homem branco daquela região jamais presenciara. Ele colocou a mão sobre o próprio peito e inclinou levemente a cabeça. Um gesto de reconhecimento, um gesto raro, um gesto que imediatamente fez dezenas de guerreiros murmurarem em respeito. Tudo por causa da decisão impulsiva de Thomas Callahan de entregar seu último cavalo. Um cavalo simples, velho, cansado, mas que agora se transformava no fio que costurava destinos de povos diferentes. Aquele gesto do líder Apache, no entanto, era apenas a primeira camada de algo muito maior. Havia mais, muito mais, e estava prestes a ser revelado. O chefe respirou fundo, como quem decide o momento exato de lançar uma pedra no lago do destino para ver até onde as ondas chegariam. Ele deu um passo à frente, levantou levemente o queixo e finalmente pronunciou algo que fez o sangue de Thomas Callahan gelar. Algo que mudaria para sempre sua relação com as tribos da região, seu entendimento sobre honra e dívida e o destino de toda aquela parte do oeste. Mas antes que a revelação se completasse, antes que aquela palavra derradeira escapasse dos lábios do líder, um guerreiro jovem surgiu correndo das colinas com pressa incomum, interrompendo tudo. Ele carregava nas mãos um objeto pequeno, mas que fez o chefe fechar o rosto e sua expressão se transformar imediatamente. Um novo perigo. Um perigo invisível até aquele momento. E Thomas Callahan sentiu, de repente, que a tempestade que chegara com os 400 Apaches talvez fosse apenas o prelúdio de algo muito pior. O guerreiro que surgiu correndo aproximou-se do líder Apache com o fôlego curto, as mãos tensas ao redor do pequeno objeto que trazia consigo. Quando abriu a palma, Thomas Callahan ainda não conseguia compreender o que era. Apenas viu algo feito de couro, marcado por fuligem e poeira, como se tivesse sido arrancado de um confronto recente. O chefe Apache franziu os olhos e, pela primeira vez desde sua chegada, sua postura oscila. Não era medo, mas um tipo diferente de preocupação.
Uma preocupação que se alojou no ar e se espalhou pelos 400 guerreiros como uma mudança involuntária no vento. O objeto passou de mão em mão até chegar ao líder. Ele o observou com cuidado, girando entre os dedos, e então ergueu o olhar para as colinas ao norte, como se estivesse vendo algo que nenhum outro conseguia ver. Thomas Callahan, da varanda, tentava decifrar as reações, mas tudo o que via eram sombras de significados, códigos silenciosos que circulavam entre os guerreiros. A tensão aumentava, não contra ele, mas contra algo ainda invisível. As fogueiras acesas começaram a crepitar mais alto, embora o vento não houvesse mudado. Era como se o próprio ambiente estivesse reagindo à descoberta daquele pequeno objeto. Thomas Callahan sentiu o peso daquilo sem compreender sua natureza. O líder Apache parecia dividido entre duas decisões: confrontar a ameaça que o objeto anunciava ou concluir o propósito de sua viagem até ali. O silêncio prolongou-se por instantes que pareciam esticados demais para serem naturais. E justamente quando Thomas imaginou que o líder iria se afastar, ele voltou os olhos para o homem da varanda. Olhos que diziam mais do que qualquer palavra. Olhos que traziam uma mensagem. Thomas Callahan estava agora envolvido em algo que ia muito além da simples entrega de um cavalo. O líder caminhou até ele, aproximando-se com passos controlados e pesados. A cada pouco, os guerreiros o seguiam com o olhar, como se aguardassem uma ordem que pudesse mudar tudo, desde o fluxo da manhã até o curso da guerra que todos sabiam estar sempre prestes a eclodir naquela região do oeste. Quando parou diante de Thomas, o líder Apache retirou do cinto um pequeno talismã feito de ossos e penas, segurando-o entre dois dedos antes de estendê-lo. Não era um gesto comum. Não era um agradecimento simples. Era algo mais profundo, ancestral. Um símbolo que nenhum Apache ofereceria a um homem branco sem motivos gigantescos. Thomas Callahan sentiu o ar em seu peito travar. O líder mantinha o olhar fixo e, sem pronunciar nada, aproximou o talismã de sua mão. Quando Thomas estendeu os dedos, sentiu uma vibração estranha percorrer seu corpo. Algo quase espiritual, como se estivesse tocando algo muito mais antigo que sua própria história naquele pedaço de terra. O líder Apache recolheu a mão lentamente, sem quebrar o contato visual. Depois, deu um passo atrás. E então veio a primeira palavra. Proteja. Uma única palavra, grave, carregada de séculos de tradição. Thomas Callahan não entendeu de imediato. Proteger o quê? Proteger quem? Mas antes que pudesse perguntar, mesmo que silenciosamente, um som distante cortou o ar, um eco metálico, como o impacto de ferraduras contra rochas. Os guerreiros Apache imediatamente se dispersaram em posições defensivas. O líder virou-se para as colinas, o corpo tenso como o de um lobo que finalmente sente o cheiro de um caçador inimigo. Os 400 guerreiros formaram linhas, círculos, trincheiras improvisadas. Thomas observava tudo com a sensação crescente de que estava à beira de um abismo que mal compreendia. Os ecos tornaram-se mais altos, mais próximos, e, num instante, emergiram da curva das colinas, grupos de homens armados, sem insígnia clara, mas com a postura inconfundível de mercenários. Cerca de 30, talvez 40. O rosto de Thomas empalideceu. Ele reconhecia aquele tipo de gente. Homens contratados para limpar territórios, expulsar indígenas, capturar jovens apaches para venda clandestina. Uma escória tão comum quanto o próprio pó do deserto. E justamente naquele momento, o líder Apache ergueu o pequeno objeto que o jovem guerreiro havia trazido anteriormente. Thomas finalmente entendeu. Era parte do emblema de um grupo de mercenários contratados por fazendeiros vizinhos, homens desesperados para expandir suas fronteiras, custe o que custasse. Eles estavam caçando as duas jovens apaches, e agora haviam tropeçado, sem saber, em 400 guerreiros prontos para defendê-las. O líder apontou o objeto para Thomas por um breve instante, não como acusação, mas como revelação. E Thomas compreendeu outra coisa.
Entregar seu último cavalo às jovens havia salvado a vida delas, e talvez agora a dele também. Os mercenários começaram a descer a colina. A poeira ergueu-se atrás deles como um véu de tempestade. Thomas respirou fundo, sem saber ainda qual seria seu papel em tudo aquilo, mas sentindo que o talismã entregue pelo líder Apache havia selado um destino involuntário. Os guerreiros Apache permaneceram imóveis, esperando a ordem do líder. O silêncio pesava como chumbo. E então o chefe finalmente ergueu o braço, não para atacar, mas para avançar. Os 400 Apaches se moveram como uma onda viva, uma muralha avançando com precisão absoluta. Os mercenários perceberam tarde demais o tamanho da força à sua frente. Alguns hesitaram, outros recuaram. Mas havia sempre os imprudentes, aqueles que acreditavam que espingardas carregadas eram o suficiente para encarar guerreiros que conheciam o terreno como extensão do próprio ser. Thomas Callahan sentiu o pátio inteiro vibrar quando os dois grupos se aproximaram. Ele permaneceu na varanda, imóvel, mas algo dentro dele mudava, como se fosse puxado para dentro do conflito pela simples força de ter sido testemunha da verdade. O líder Apache foi o primeiro a enfrentar os mercenários, não com violência irracional, mas com a precisão calma de um homem que conhece a guerra como outros conhecem o sabor do café da manhã. A luta deflagrou-se de maneira instantânea, explosiva. Lanças interceptaram tiros, pó subiu aos céus, gritos e relinchos misturaram-se ao som das espingardas. Thomas observava, paralisado, mas sem desviar o olhar. Ele sabia, no fundo sabia, que aquela batalha não era apenas por território, era pelo destino das duas jovens, pelo equilíbrio frágil entre colonos e nativos, e agora também por ele. Os mercenários caíram um a um, incapazes de sustentar a investida Apache. Alguns tentaram fugir, mas as colinas estavam cercadas. A luta não durou mais do que alguns minutos, mas para Thomas pareceu uma eternidade. Quando o último mercenário recuou, ferido e cambaleante, o silêncio caiu como um manto sobre o vale. Os guerreiros Apache recuperaram suas posições. O líder aproximou-se de Thomas novamente, com o rosto impassível, mas os olhos carregando uma intensidade diferente, algo entre aprovação e uma responsabilidade que agora dividia com ele. Então, sem aviso, o líder apontou para o horizonte, onde as duas jovens Apaches surgiam, exaustas mas vivas, guiando o velho cavalo que Thomas lhes havia dado. Elas avançaram até o pai, e por um instante o mundo pareceu parar, o reencontro carregado de emoção silenciosa, de honra, de gratidão. O chefe então virou-se para Thomas. E foi naquele instante, com as colinas douradas pelo sol e as jovens abraçando o pai, que ele pronunciou a frase que mudaria para sempre a vida de Thomas Callahan. Você pertence à nossa dívida. Não era ameaça, não era punição, era algo mais profundo. Uma promessa, um vínculo e, ao mesmo tempo, uma convocação. A partir daquele momento, Thomas Callahan estava envolvido não apenas por ter cedido seu último cavalo, mas porque fora absorvido pelo destino das jovens, do pai e dos 400 guerreiros. E antes que Thomas pudesse sequer reagir, o líder Apache completou: "E nossa dívida é eterna." Aquelas palavras abriram um abismo de possibilidades, todas perigosas, todas inevitáveis. E diante delas, Thomas sentiu a primeira fagulha de um destino que jamais escolhera, mas que agora ardia dentro dele como o fogo das fogueiras Apache ao amanhecer. Por longos segundos, Thomas Callahan permaneceu imóvel na varanda, tentando compreender o peso das palavras que o líder Apache havia pronunciado. Você pertence à nossa dívida. Era uma sentença antiga, algo que ultrapassava o entendimento dos homens brancos do Oeste. Uma dívida Apache não era moeda, não era troca de favores, não era acordo comercial. Era um pacto, um laço que poderia durar além da própria vida.
Ao redor, os guerreiros recuperavam sua formação, silenciosos como sombras em movimento. A poeira começava a baixar, revelando as marcas da batalha recente. As colinas guardavam o eco distante dos mercenários derrotados. O vento passava entre as tábuas da cerca, carregando consigo um cheiro inexplicável de mudança, como se a própria terra estivesse prestes a reescrever sua história. As duas jovens apaches aproximaram-se da varanda. Tinham a postura firme de quem conhecia a dureza da vida, mas seus olhares carregavam algo mais suave ao encarar Thomas Callahan, um tipo de reconhecimento silencioso. Talvez gratidão, talvez curiosidade, talvez até a suspeita de que, sem saber, ele acabara de entrar no círculo de proteção delas para sempre. O líder Apache fez um gesto discreto para as filhas, que recuaram alguns passos. Então se aproximou de Thomas. Não havia ameaça em sua postura, mas havia autoridade, havia destino. Thomas sentiu o peito apertar quando percebeu que aquela figura imponente não vira apenas agradecer. Ele tinha um propósito, e esse propósito envolvia Thomas diretamente. O líder apontou para o talismã que havia lhe entregue. As penas balançavam ao vento com um ritmo que parecia deliberado. A voz do chefe soou baixa, profunda, carregada de significado. Não é um presente, é um aviso. Thomas engoliu seco. Então era isso. O talismã não simbolizava apenas gratidão, era um marcador, um sinal, algo que os apaches reconheciam como laço e também como responsabilidade. O líder continuou: minha dívida agora é sua, e a sua é minha. Um ciclo, uma ligação dupla, um pacto que, uma vez selado, nenhum apache ousaria quebrar. A tensão no peito de Thomas aumentou. Ele não era um homem acostumado a rituais. Sua vida fora construída em silêncio, suor e trabalho duro. Perdas também, muitas perdas, mas nada que se comparasse àquele momento. Era como se fosse puxado para dentro de uma narrativa maior que ele, maior que seus campos, maior que todo o oeste. Os guerreiros observavam à distância. As jovens respiravam fundo, testando a gravidade da situação. E então o líder deu a sentença completa. Você será protegido, mas também será chamado. Chamado para quê? Thomas não sabia. Talvez para a guerra, talvez para algo espiritual, talvez para uma tarefa que ele jamais imaginara assumir. Mas o líder não explicou. No mundo Apache, certas respostas só vinham com o tempo, quando o espírito estivesse pronto para compreendê-las. O vento ficou mais frio, as nuvens mudaram de cor, e Thomas sentiu pela primeira vez uma sombra maior que os mercenários aproximando-se do horizonte. Não era uma presença física, era um pressentimento, algo profundo, instintivo, que o fez apertar o talismã com força. A tarde avançou lentamente, enquanto os guerreiros Apache organizavam o terreno, apagando rastros, reorganizando fileiras, montando pontos de vigília nas colinas e na beira da mata. Tudo com disciplina impecável, como se já estivesse previsto em seus planos o aparecimento dos mercenários. Thomas acompanhava tudo de longe, tentando encontrar sentido. Havia sempre um sinal, sempre um código escondido nas ações do líder Apache. Nada ali era improvisado. As duas jovens se aproximaram dele. Uma delas segurava o velho cavalo pelo cabresto, acariciando sua crina com cuidado. Era impossível ignorar o fato de que aquele animal, antes apenas o último cavalo de uma fazenda decadente, tornara-se o centro de algo maior, uma linha que unia destinos. A mais velha das duas empurrou levemente o cavalo na direção de Thomas, como se estivesse devolvendo-o. Mas não era devolução. Era um gesto carregado de simbolismo. O cavalo agora pertencia aos três, a ele, a elas e ao pacto que acabara de ser selado. Thomas tocou o animal com a mão trêmula. Um silêncio confortável surgiu entre eles. A poeira do campo flutuava devagar sob o sol brando da tarde, criando uma atmosfera quase sagrada.
Por um momento, ele sentiu que o caos do Oeste poderia ser enfrentado, mas apenas com aquela aliança. Foi então que tudo mudou. Do alto da colina norte, um guerreiro apareceu correndo, tão rápido quanto o que antes trouxera o objeto misterioso. Mas este não segurava nada em mãos. Suas roupas estavam marcadas por barro, seu rosto coberto por suor e preocupação. Ele gesticulava com intensidade, e assim que o líder Apache o viu, soube-se de imediato que uma nova ameaça surgira. O guerreiro falou rápido, num idioma que Thomas não compreendia, mas cujas vibrações revelavam urgência. O líder fechou o rosto. Os músculos de seu maxilar se contraíram. Seus olhos carregaram uma gravidade que fez até os guerreiros mais experientes erguerem a postura. O chefe virou-se lentamente na direção da mata distante, onde o sol já começava a mergulhar atrás das árvores. Um silêncio absoluto tomou conta do grupo. As jovens apaches trocaram olhares apreensivos. Até o velho cavalo pareceu mexer as orelhas, inquieto. Thomas sentiu o estômago afundar. Algo terrível vinha pela mata. Algo que até 400 guerreiros achavam digno de preocupação. O líder Apache aproximou-se novamente de Thomas, desta vez com expressão sombria. Eles não vieram só pelas minhas filhas. O ar ficou mais pesado. Thomas tentou compreender, mas o líder não lhe deu tempo suficiente. Há outro grupo, maior, mais cruel, estão atrás de terra e sangue. Thomas arregalou os olhos. Os mercenários derrotados eram apenas um prenúncio. A verdadeira tempestade estava por vir. O líder completou, com voz marcada por séculos de conflito. Eles sabem seu nome. Por um instante, o mundo pareceu parar. Thomas sentiu o chão deslizar sob seus pés. Por que me procurariam? Pensou, mas não disse. O líder o encarou com a frieza de quem já viu destinos serem arrancados pela raiz. Porque você deu o cavalo, porque salvou as minhas, e porque agora é parte do nosso círculo. Eles querem quebrar isso. A revelação atingiu Thomas como um golpe. A decisão instintiva de doar seu último cavalo, algo que fizera sem pensar, agora o colocava na mira de homens cruéis, capazes de destruir vilas inteiras. Os guerreiros começaram a se alinhar. O líder ordenou que alguns grupos avançassem para as trilhas da mata para interceptar o inimigo antes que chegasse à fazenda. Outros permaneceram ao redor de Thomas, como uma guarda pessoal silenciosa. Era impossível negar. Ele agora era protegido, mas também era o alvo. Uma das jovens apaches aproximou-se e tocou suavemente o braço de Thomas. Seus olhos transmitiam algo que dispensa qualquer idioma. Cuidado, coragem, destino. O som de um chifre ecoou ao longe. Um sinal Apache, um chamado à preparação final. O líder ergueu o braço. Os guerreiros responderam com postura firme. Thomas sentiu o coração bater no ritmo daquele exército silencioso, como se sua vida finalmente se alinhara àquela terra bruta. E então, o chefe falou. O inimigo chega ao cair da noite. No horizonte, a mata escurecida parecia pulsar. O vento soprou mais frio, e pela primeira vez, Thomas Callahan não se sentiu um fazendeiro, mas um homem prestes a entrar numa guerra que nunca pediu e que talvez não pudesse vencer. A madrugada se rasgou num silêncio pesado, denso como fumaça de lenha verde. A noite anterior tinha sido longa demais para Thomas Callahan, longa em pensamentos, em suspeitas, em pequenos medos que nunca admitiria em voz alta. O vento frio do deserto assobiava pelas brechas da porta do celeiro enquanto ele permanecia desperto, sentado num banco velho, os cotovelos apoiados nos joelhos, o chapéu descansando nas mãos. O corpo estava exausto, mas a mente permanecia alerta, inquieta, como se o próprio chão estivesse prestes a se mover.
Ele tentava entender o que realmente significava ter entregue seu último cavalo às duas jovens apaches. Tentava imaginar quem eram elas na hierarquia das suas gentes, o que representavam, por que pareciam carregar um peso que não conseguiam verbalizar e por que, mesmo feridas, haviam se recusado a descansar dentro da casa. Thomas percebia que havia muito mais naquela história do que um simples pedido de ajuda. Mas nada no pensamento dele o prepararia para o som que ecoaria pouco antes do nascer do sol. Primeiro veio um tremor suave, como se trovões ainda distantes anunciassem sua chegada. Então, um ritmo, constante, firme, muitas patas golpeando a terra ao mesmo tempo. Depois, um segundo ritmo, ainda mais sólido, profundo e organizado. E, enfim, o som se transformou numa onda brutal, uma avalanche de movimento. Thomas ergueu a cabeça devagar, incredulidade estampada nos olhos cansados. Aquilo não era apenas um grupo de guerreiros. Era um exército. Ele se levantou num salto instintivo, o coração acelerado como se quisesse escapar pela garganta. Correu até a porteira do celeiro, abriu-a com força e saiu para o frio cortante da manhã. E foi ali, parado entre os últimos minutos de escuridão e a primeira luz que surgia no horizonte, que viu, realmente viu o que se aproximava. 400 guerreiros Apache. Cavalos avançando em ondas ritmadas, lanças erguidas, pinturas de guerra refletindo a luz azulada da aurora. Era uma visão tão poderosa que parecia saída de uma lenda antiga. Os cascos levantavam poeira que se erguia como neblina dourada. Pelas cores, pelos adornos, pelos padrões nos rostos e escudos, qualquer homem do oeste entenderia o que significava aquilo. Não era uma visita, era um julgamento. O vento trouxe consigo o cheiro do couro, do fumo, do suor de cavalos. E no centro da formação, destacado por um cavalo enorme, negro como noite sem estrelas, estava o pai das duas jovens. Thomas não sabia o nome dele, mas sabia exatamente o que ele era. Um chefe, talvez o maior entre muitos. Um líder que, quando surgia, fazia montanhas estremecerem. As duas jovens, agora acordadas, saíram do celeiro pouco depois dele. Tinham recuperado parte da força durante a noite, mas ainda carregavam marcas visíveis da fuga, da tensão e do desgaste. No rosto delas, porém, havia algo diferente daquela vez. Alívio. Alívio por ver o pai. Alívio por saber que estavam vivas. Thomas percebeu esse detalhe pequeno, mas crucial. Usou-o como uma pequena esperança em meio ao turbilhão de incertezas que o cercava. Os guerreiros diminuíram a marcha até pararem num semicírculo imenso, ordenado e silencioso, deixando o chefe ao centro, à frente de Thomas. Quando o cavalo dele parou, a poeira se assentou devagar, revelando o olhar de um homem que carregava nos ombros a memória de gerações. A tensão no ar era palpável, como se o próprio deserto prendesse a respiração. As jovens caminharam até o pai e disseram poucas palavras em Apache. Thomas não compreendia o idioma, mas reconhecia o tom. Respeito, pressa, emoção contida. O chefe desceu do cavalo num movimento fluido, silencioso. Aproximou-se das filhas, tocou seus rostos, conferindo com as próprias mãos que elas estavam inteiras. Era um gesto de afeto forte, mas silencioso. O tipo de gesto que não precisava de explicação. E então o chefe voltou o olhar para Thomas. Um olhar pesado, profundo, implacável. Era o tipo de olhar que avalia a alma de um homem, não suas palavras. Thomas engoliu em seco. Não tinha armas à mão, mas mesmo se tivesse, não adiantaria. Contra 400 guerreiros, coragem e sensatez tinham o mesmo peso. As duas jovens gesticularam novamente, indicando Thomas, mostrando o cavalo que ele havia dado, o único que possuía. Uma delas apontou para a ferida no braço, depois para o celeiro, depois para ele.
A história toda foi resumida em 3 movimentos simples, mas cheios de significado. O chefe fitou Thomas por longos segundos antes de dar um passo à frente. Era o momento que definiria tudo: a vida ou a morte de Thomas, a gratidão ou a vingança, o julgamento ou a absolvição. O ar pareceu ficar mais pesado quando o líder Apache finalmente abriu a boca para falar. Sua voz era grave como o trovão distante. Falou no próprio idioma primeiro, como um decreto ancestral lançado aos ventos. Depois, lentamente, repetiu em inglês, em palavras firmes, porém medidas, carregadas de uma autoridade que não pedia, determinava. Você deu o que não tinha, para salvar o que não era seu. Uma pausa longa. Ele observou Thomas com mais atenção, como quem analisa não um gesto, mas o que havia por trás dele. Um homem que age assim mantém dentro de si o espírito da terra. Aquelas palavras, vindas de um guerreiro daquele porte, não eram apenas elogio, eram reconhecimento. O tipo de reconhecimento que em algumas culturas valia mais que ouro. Mas o chefe não tinha terminado. Ele virou-se e fez um sinal com a mão. Ao fundo, 2 guerreiros puxaram um cavalo imponente. Pelagem castanho escura, musculatura definida, crina longa como noite sem lua. O animal era maior e mais forte que qualquer montaria que Thomas já vira, e vinha equipado com ornamentos de melhor qualidade que qualquer cavalo de homem branco que cruzara seu caminho. O chefe estendeu a mão aberta. Nenhum homem perde quando age com honra. Este cavalo agora é seu. Thomas ficou parado, completamente imóvel, como se seu corpo tivesse se esquecido de reagir. Era impossível processar tudo tão rápido. A chegada, a tensão, o medo e agora aquilo. Um presente? Não, era mais que um presente. Era um símbolo, uma marca de respeito entre 2 mundos que raramente coexistiam em paz. O chefe continuou. Se minhas filhas vivem, é porque você decidiu ser maior que sua própria dor. Homens assim não caminham sozinhos. O impacto daquelas palavras atravessou Thomas como uma flecha, não de dor, mas de reconhecimento. Era raro alguém, qualquer pessoa, enxergar algo de valor nele. A vida de fazendeiro sempre fora solitária, trabalhosa, cheia de escolhas que ninguém via. Mas ali, naquele amanhecer carregado de poeira e poder, um líder Apache via. O chefe então ergueu a voz e falou algo longo em sua língua. Os 400 guerreiros responderam em uníssono, batendo lanças no chão, produzindo um estrondo que ecoou feito trovão por todo o vale. Thomas sentiu o peito vibrar. Era como se fosse incluído, ainda que por um instante, numa história maior que ele. As jovens lançaram-lhe um último olhar agradecido, silencioso, sincero, forte demais para precisar de palavras. Uma delas tocou o braço dele, apenas um toque leve, antes de subir no cavalo do pai. Um gesto simples, mas que marcava a despedida de uma forma que Thomas jamais esqueceria. O chefe montou novamente. Olhou para Thomas uma última vez, aquele olhar de quem reconhece, de quem respeita. Que seu caminho seja longo, Thomas Callahan. O deserto lembra aqueles que escolhem a coragem. Então virou o cavalo, puxando o exército consigo. A formação começou a se mover como uma onda gigantesca, organizada, imponente. 400 guerreiros seguindo seu líder, deixando atrás de si apenas poeira dourada no primeiro brilho do sol. Thomas permaneceu ali, imóvel, observando até que o último deles desaparecesse no horizonte. Quando o silêncio voltou, ele soltou um longo suspiro, apoiou as mãos nos joelhos e riu. Uma risada curta, incrédula, de puro alívio. O vale ficou quieto de novo. Mas Thomas Callahan sabia que nada em sua vida seria igual depois daquilo.
E, montado diante dele, relinchando, como se o estivesse chamando para um novo destino, estava o cavalo que mudaria tudo. O cavalo que veio como resposta a um ato de coragem. O cavalo que marcaria o início de uma nova lenda.